aconteçam na Liga. Essa Liga é um fruto da pandemia, uma tentativa, então, de manter os alunos engajados, mesmo durante esse período, nos 3 pilares da educação, então, no ensino, pesquisa e extensão. E eu quero agradecer imensamente a todos que fazem parte da diretoria por terem abraçado essa ideia de fazer essa liga acontecer nesse período remoto. Então, muitos de nós aqui da diretoria, a gente nem se conhece pessoalmente ainda, mas a gente está fazendo isso acontecer. Então, eu estou muito feliz realmente de estar acontecendo. A LAFSCar é a segunda liga de fisioterapia que tem aqui na Unifesp da Baixada Santista. A primeira é a LAFPIX, que é a Liga de Práticas Integrativas e Complementares. E a gente está numa tentativa de implementar mais isso aqui na Unifesp. Então, a gente está num movimento de tentar colocar cada vez mais projetos como esse, para que mais alunos possam ser engajados em coisas assim, porque a gente acredita demais que isso melhora a formação do aluno demais. Então, favorece tanto para os alunos que fazem parte da liga, quanto para os alunos que participam ou assistem à liga de alguma outra forma. Então, a gente está realmente muito feliz com isso. O meu nome é Bárbara, eu sou presidente da LAFSCar, e junto com a Gabriela, a gente fundou essa liga, então, a gente teve essa ideia maluca aí durante a pandemia, e a gente espera que essa liga dure por muitos anos, depois que a gente sair dessa Unifesp, e que ela dure aí por muito tempo, e a gente está realmente muito feliz. Então, eu gostaria muito de agradecer a todos da diretoria, a todos os presentes nesse primeiro evento, que com certeza vai ficar marcado na história da LAFSCar como nosso primeiro evento. E gostaria demais de agradecer ao professor Alan, que aceitou esse convite, também sem nem conhecer a maioria de nós. Então, muito obrigada mesmo, professor. Eu tenho certeza que tudo que ele vai falar vai ser muito importante para a nossa formação, para o nosso conhecimento em fisioterapia cardiorrespiratória, na fisioterapia de um modo geral. Então, queria abrir esse evento dessa forma, agradecendo demais a todos os presentes, à diretoria e ao professor Alan. Muito obrigada, gente. Boa noite, gente. Eu sou a Gabriela. Como a Bárbara falou, a gente está aí na luta de fundar a segunda liga da Unifesp, e a gente está muito feliz que hoje a gente vai conseguir fazer nosso primeiro evento, e a liga tem intuito, né, de trazer eventos como esse, então a gente espera que em 2020 a gente possa trazer muito mais coisa, e muito obrigada, professor, por estar abrindo nossa liga, a gente está muito agradecido. E eu sou vice-presidente e sou do sexto termo de fisioterapia. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Daniele, eu sou do terceiro termo de fisioterapia e eu faço parte da tesouraria. E eu também queria agradecer muito ao professor Alan por estar aqui com a gente, fazendo esse evento. E acho que é mais isso mesmo. Boa noite a todos e a todas. Eu sou a Natália, eu faço parte da coordenação de ensino. Eu estou no sexto termo de fisioterapia. E só para deixar registrado, a gente está gravando, tá? Depois a gente vai colocar no YouTube, para quem não conseguiu ver. Então, se todo mundo puder concordar no chat, por favor. E depois, se quiser mandar perguntas no chat ou abrir o microfone para falar, tá bom? Portanto, fiquem tranquilos, à vontade. Boa noite. Boa noite, não sei se foi da primeira vez. Eu sou o Wellington, eu sou do sexto termo de fisioterapia, eu faço parte da diretoria de comunicação e eu vou estar responsável por anotar as perguntas de vocês e levantá-las no momento de discussão. Então, caso tenha alguma dúvida, podem mandar no chat que no final a gente vai responder todas elas. Oi, pessoal, eu sou a Karen, eu sou do oitavo termo e sou a secretaria aqui da LAFSCar. É muito bom ter todos vocês aqui. Para quem não está entendendo, nós estamos nos apresentando, todo o pessoal da diretoria. Então, secretaria, como os outros já se apresentaram, tesouraria e assim por diante. Espero que vocês aproveitem muito o evento. Oi, gente, eu sou a Larissa Guiar.
Eu estou no 8º termo de fisioterapia também, e eu participo da Liga no cargo de coordenação de pesquisa. E estou muito feliz de participar com vocês desse primeiro evento, espero que vocês gostem bastante. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Giovana, sou do 6º termo de fisioterapia e eu sou da coordenação de extensão da Liga, da LAFSCAR, e eu fiquei com a difícil tarefa de apresentar o nosso professor, professor Alan Senigalha. Muito prazer em recebê-lo. Vou contar um pouquinho do seu currículo, professor. O professor Alan é fisioterapeuta, mestre em saúde coletiva, especialista em práticas integrativas complementares de saúde, professor de saúde pública da Faculdade de Ciências Médicas de Santos, da Uniluz, professor de pós-graduação e extensão da Uniluz também, e tutor do PET Saúde e Interprofissionalidade pela Unifesp. Então, professor, é uma honra recebê-lo. Espero que seja uma noite bem proveitosa para todos. E eu passo a palavra para você. Muito obrigada pela presença e oportunidade. Gente, muito obrigado mesmo. Fico muito feliz. Boa noite a todas e todos que estão acompanhando aqui. Quero dizer, antes de mais nada, que é uma honra muito grande, né, iniciar aqui essa liga. Eu sou um entusiasta da fisioterapia, eu amo de paixão a fisioterapia, então vale a pena a gente falar sobre ela, enaltecer, jogar confete e dizer que nós somos muito bons, muito bons. Então, eu estava vendo, eu não sei se foi a Bárbara ou a Gabriela que falou, que tem duas ligas, né? A LAFPIX. Isso, professor, é a LAFPIX e a LAFSCAR. LAFPIX, LAFSCAR, isso. Eu tô me sentindo assim, sabe, a cereja do bolo, porque, afinal de contas, eu já dei a palestra nas duas ligas, né? Eu fui convidado há um tempo atrás, né? Dei uma palestra na LAFPIX, e agora aqui com vocês, batendo um papo, falando um pouquinho sobre as intervenções, as técnicas de atendimento. É uma honra muito grande, então, participar aqui. A minha ideia inicial, geralmente quando eu dou uma aula, geralmente quando... acho que vocês certamente estão muito mais acostumados do que eu a lidar com essas tecnologias, né? Então a gente fala, vamos fazer uma apresentação, vamos passar um vídeo, vamos passar aqui uma atividade. Eu quis fazer uma coisa diferente hoje, né? A ideia é propor aqui uma roda de conversa. Então, eu quero que todos aqui se sintam à vontade para opinar. O Wellington ali também tem a difícil incumbência de anotar as perguntas. Então, à medida que vai saindo as perguntas, por favor, me interrompam, né? Já vamos fazer as perguntas, já vamos, sabe? Eu acho que vai ser uma coisa muito legal se a gente começar a conversar como se fosse um bate-papo mesmo, sabe? Uma troca de ideias, uma roda de conversa, e não aquela ideia verticalizada de que o professor fala, todo mundo ouve. Aqui nós estamos na posição de profissionais de saúde que nós somos, né? Independente do termo que vocês estão, do ano que vocês estão, semestre, se falta muito, falta pouco, se já é formado, tem gente aqui que está na turma aqui que já se formou. Todos nós aqui somos agentes de saúde. Nós estamos vivendo um período muito delicado, o Brasil está passando por um período muito delicado, na verdade por vários períodos delicados, né? Sobretudo da pandemia, que nos exige bastante cautela, que nos exige bastante profissionalismo, meditação, né? Calma, didática, porque eu acho que a partir do momento que a gente começa a estudar saúde, a se inclinar para a saúde, né, nós nos tornamos agentes de saúde, e isso faz muita importância na vida das pessoas. Porque tem muita gente lá de fora, e acredito que vocês, amigos de vocês, familiares de vocês, não veem vocês como estudantes, já veem vocês como formados. Né? Então, olha, me dá um conselho aqui, né? Às vezes a gente nem estudou patologia ainda, o pessoal que está começando, né? Nem tiveram aula ainda de patologia, já fala, mas me fala aí do Covid, já quer que você, né, coloque fale toda sobre a microbiologia que envolve o Covid.
Isso tudo é muito importante, né? Então, o fato da gente estar aqui reunidos hoje mostra o quanto é importante falarmos sobre saúde. Nós estamos num momento marcante da história mundial, sobretudo do Brasil, né? Por ser principalmente o epicentro da doença aqui na América Latina, ou talvez, né, o epicentro da doença no hemisfério sul, se a gente for pensar, né, em número de casos, né, é o epicentro da doença no hemisfério sul. Então, observa o quanto a gente vai aprender sobre isso ainda, né? Então, nós estamos agora numa fase aguda. A gente vai discutir sobre o vírus, a gente vai discutir sobre Covid-19 até, sabe Deus quando, né? Tem assunto para 10, 15 anos. Um dos fatores importantes que a gente observa, né, é que o Covid ele afeta não só a parte pulmonar, mas a parte, né, cardiocirculatória também, levando a problemas neurológicos. E a participação do fisioterapeuta, ela é muito importante, né? O quanto cresceu, né, a contratação de novos fisioterapeutas nesse período de pandemia. Eu, pelo menos, não conheço um fisioterapeuta que está passando algum perrengue, né? Eu não estou conseguindo trabalhar, né? Porque sempre tem alguma atividade para fazer. Quem trabalha com reabilitação cardiorrespiratória, nossa, tem muito assunto para falar, tem muito o que conversar, tem muito o que trabalhar. Então, enfim, tem sempre muita coisa para se fazer. Então, eu comecei a pensar, e dentro das minhas atividades, né, dentro do que eu trabalho no dia a dia, e a Giovana, que também que é da gestão da Liga, ela sabe o quanto a gente rala lá no PET, né, Interprofissionalidade, no qual eu sou tutor, onde a gente trabalha bastante com pessoas em situação de rua. Além disso, lá na outra universidade, né, no Uniluz, eu faço parte do Projeto Rondon, eu sou professor do núcleo do Projeto Rondon, e nós fazemos viagens anuais, né, dentro do Projeto Rondon, para trabalhar com pessoas em situação de vulnerabilidade. Primeiro que me agrada muito essa ideia do Brasil profundo, essa ideia das pessoas em estado de vulnerabilidade, né? O tema pobreza, ele também me atrai, estudar sobre isso, eu acho que é importante, e fazer intervenções sobre isso é muito importante. E uma das coisas que eu comecei a observar é que o fisioterapeuta, muitas vezes, ele tem uma formação muito técnica. O fisioterapeuta, ele começa desde o primeiro ano, né, a se debruçar dentro de uma técnica muito forte, muito profunda, né? A maior parte das universidades brasileiras, elas seguem mais ou menos esse padrão, uma técnica muito firme, que eu acho isso ótimo. Por favor, não pensem que é uma crítica, muito pelo contrário, né? É um elogio. A gente, nós fisioterapeutas, nós somos mão de obra ultra qualificada em qualquer parte do mundo, né? Então, eu não sei ainda como que tá, mas há um tempo atrás tinha programas do Canadá que o cara estava na faculdade, ele já, olha, vamos que vem aqui trabalhar, vai trabalhar lá, vem trabalhar aqui no Canadá, em vários lugares do mundo, porque o fisioterapeuta brasileiro, ele é muito bom, sobretudo, né, na fisiocardio, nós temos essa competência de nos tornarmos ultra especialistas no determinado assunto. Então, eu começo a trazer esse diálogo aqui, a remendar, então, essa coxinha de retalhos aqui nesse bate-papo, para falar de uma outra forma. Eu não quero trabalhar hoje aqui, não quero trazer hoje aqui para vocês temas específicos da fisiocardio, mas um tema específico da humanização, um tema específico o quanto nós, fisioterapeutas, precisamos desenvolver, né? Não que não nos falte, mas pelo contrário, o quanto se faz necessário usar algumas tecnologias. E é sobre essas tecnologias que eu quero ancorar aqui, né, a minha fala.
Ai, meu Deus do céu, eu prestei atenção, eu tentei memorizar quem falou, mas agora já foi. Enfim, uma das meninas falou o seguinte, olha, nós estamos aqui no momento, fizemos essa loucura de montar uma liga, eu nem sei como que a gente fez isso, e muitos de nós nem nos conhecemos pessoalmente, né? Porque surgiu dentro da pandemia, cada uma de um termo, e surgiu aí essa ideia e montaram a liga. Foi isso aí, não foi que vocês comentaram? Olha que coisa curiosa, o quanto esse ano as nossas relações, elas aumentaram, e o quanto as nossas relações se fortaleceram, né, através da internet, através de um computador, né? Então, eu estou aqui na cidade de Santos, falando aqui para 23 pessoas, pelo menos é o que está registrado aqui, umas 23 pessoas, e eu acho que cada um está num canto. Pode ser que tem gente que nem esteja no estado de São Paulo, né? Várias cidades, ao vivo e batendo papo. Então, assim, e continua se tornando uma roda de conversa, e continuamos batendo papo aqui. Então, isso graças a uma tecnologia. Então, muitas vezes, quando a gente chega para você e fala o seguinte, olha, vamos falar de tecnologia, a primeira coisa que vem na cabeça é o quê? Né? Então, a minha pergunta, né, eu falo, olha, vamos trabalhar com uma alta tecnologia. Você sempre pensa num supercomputador, a gente sempre pensa num celular bombástico lá, um celular legal que manda mensagem, que faz isso, faz aquilo, câmera de não sei quantos megapixels, ou um computador poderoso com aqueles teclados coloridos, PC gamer, enfim, a gente geralmente pensa nisso. Ou então, né, falando em saúde, a gente pensa numa máquina, um PET scan, né, uma máquina super, né, evoluída. Olha que teve a Alessandra, falou que está em Natal, é isso? De Natal, boa noite, Alessandra. Então, então a gente tem uma tecnologia, propriamente dita, é o que a gente vai chamar de tecnologia dura. Né? Vamos classificar assim. O que é uma tecnologia dura? O que é palpável, o que você segura, o que você toca na mão, né? Então, eu estou aqui com o meu celular aqui, não é uma das tecnologia de ponta, mas é um celular aí que tem uma certa tecnologia que tem ali um material muito importante. Nós temos uma outra tecnologia, né? Então, que é a levedura, ou seja, que é o saber. Então, vamos pensar o seguinte, eu estou aqui no meu computador, o que eu consigo segurar aqui na tela do meu computador é a tecnologia dura, é aquilo que trabalha com isso. A tecnologia leve e dura seriam os softwares, né? Então, o navegador que eu estou utilizando, o Google Meet, a internet que faz a conexão. E tem uma outra tecnologia chamada tecnologia leve, que é exatamente isso que as meninas estavam falando, que é exatamente isso que constrói e cria um determinado vínculo. Então, as meninas da gestão da LAFSCar não se conhecem pessoalmente, algumas não se conhecem pessoalmente, e, no entanto, elas estão juntas, né, conversando, articulou essa liga, articulou essa palestra, onde nós estamos batendo papo aqui. Então, essa ideia da tecnologia dura e leve, eu acho que isso é muito importante a gente discutir isso, porque nós, como fisioterapeutas, a gente vai usar isso muito. É lógico que no período da nossa formação, no período da construção do saber, né, então nós trabalhamos muito com duas tecnologias, a dura e a leve dura. Ou seja, a tecnologia dura, né, um estetoscópio legal. Então, a Alessandra, que falou que é fisioterapeuta já há 14 anos, eu não sei se ela trabalha com fisiocardio, mas certamente já teve contato aí com um estetoscópio que mais atrapalha do que faz a ausculta do paciente, né? Tem um estetoscópio que são terríveis, né? E é lógico que a gente tem lá um estetoscópio bonitão, né? Aquele um Littmann, né? Tem um Littmann aqui que dá para ouvir tudo, né? Então que é um
uma tecnologia dura, mas de diversos graus aqui. E aí a gente tem também a tecnologia seguinte, ó, então eu tenho a tecnologia dura, que é o esteto. Eu tenho a tecnologia leve e dura, que é a minha capacidade de saber interpretar uma ausculta. Interpretar o que está acontecendo no paciente, dialogando com o meu conhecimento. E aí a tecnologia leve é o que eu trago hoje para vocês, que é criar o vínculo com o paciente. Né? Estabelecer o vínculo com o paciente. Essas tecnologias relacionais, a forma como eu estabeleço a relação com os meus pacientes. E isso é uma questão muito importante que eu trago aqui. Como abordar esse paciente? Como que eu vou trazer? Como que eu vou usar a tecnologia, né, para compreender o meu paciente? Entender a dor do meu paciente, as angústias dele. Então, eu acho que isso é uma coisa importante para a gente colocar a reflexão, né? Colocar a nossa luz do saber. Imaginem vocês um paciente e vou usar o termo, que foi um paciente que eu convivi, que estava acostumado, fumava, sei lá, 12, 15 cigarros por dia, né? Adorava comer uma calabresa frita, né? De vez em quando um churrasquinho, tomava lá sua cervejinha com moderação, né? Enfim. E vivia essa vida ali, né? Sedentário, trabalhava bastante, não tinha uma atividade física regular, mal tinha atividade física regular. E aí um dia ele começa a sentir passar mal, né? Passou muito mal, foi para o hospital, num serviço de emergência lá, descobriu que ele teve um infarto agudo do miocárdio. Teve lá um princípio de infarto, não me lembro bem. Enfim, precisou fazer uma revascularização. E da noite para o dia precisou fazer uma mudança drástica da vida dele. A maior angústia dele, né, não foi ele ter quase morrido, né, mas foi como que eu vou deixar de fumar o meu cigarro? Como que eu vou deixar de comer o meu pão com mortadela frita todo dia, minha porção de calabresa ali, tomar minha cervejinha? Então, que gera uma depressão muito grande, que gerou, na verdade, uma depressão muito grande, que gerou uma angústia muito grande. Então, o fisioterapeuta, ele tem que saber fazer uma boa abordagem disso. O bom fisioterapeuta, ele sabe compreender isso, porque muitas vezes, o que acontece? Dentro de um serviço de fisioterapia, seja hospitalar ou ambulatorial, nós somos muito tocados por isso daqui, ó, por uma prancheta. Ó, quem que é o cara? É o paciente do leito tal, ou o paciente aqui, né? Então vamos tocar serviço. Chega a pessoa aqui, eu recebo o meu paciente, mal faço ali uma ausculta nele, já coloco ele ali para fazer um exercício, ponho na esteira, ou um trabalho ali, ou lá mesmo no leito, né? Faço ali uma higiene brônquica, faço ali um trabalho com ele. Mas quem que é aquele cara? Quem que é aquela moça, aquela mulher? Eu acho que isso é muito importante para nós fisioterapeutas, né? Observarmos a pessoa, conhecer a pessoa, ou pelo menos conhecer os familiares, né, dessa pessoa ali que está no leito, né? Quem que é? Qual que é o estilo de vida dela? Quem que é essa pessoa? Criar vínculo, fortalecer vínculo, essa é uma tecnologia muito importante. Muitos pacientes, eles têm uma dificuldade muito grande de aceitar a fisioterapia. Eu acho que todo mundo aqui já observou, já viu em algum momento esse discurso. Fisioterapia não funciona. Eu vou na fisioterapia, faço lá meia dúzia de exercícios, mas não está resolvendo. Então, por que não está resolvendo? Porque muitas vezes o fisioterapeuta não criou o vínculo suficiente para que o paciente tenha engajamento no tratamento, né? Tenha adesão, aquela adesão propriamente dita ao tratamento. E muitas vezes o paciente ele não tem adesão ao tratamento. Essa adesão ao tratamento ela é importante, porque ela vai predizer o que o paciente precisa.
ele vai predizer o que o paciente necessita daqui para frente. Quanto mais vínculo você cria, mais adesão ele tem ao tratamento. E isso é muito importante. São detalhes, às vezes, gente, são detalhes, e aí aqui eu até comentei, eu acho que até com a Giovana, numa das nossas conversas, a minha dissertação de mestrado, eu falei sobre asma, né? Eu gosto muito de falar sobre asma. E eu estudei crianças asmáticas numa situação de bastante vulnerabilidade social, Então, no local ali onde eu fazia a espirometria, né, o exame, o teste de função pulmonar, eu recebia algumas crianças ali da comunidade. Só que nem todas as crianças moravam perto do serviço que eu fazia o trabalho. E tinha uma criança que chegava lá, e na verdade quem marcava as sessões não era eu, né? Eu só ia lá para fazer a execução do trabalho. Tinha um serviço ali que marcava todo mundo. Então, às vezes, marcava horário, eu começava lá 8 da manhã, por exemplo. Geralmente era 8, 7h30, 8 horas. E marcava lá uma menina 8 horas da manhã, só que o que acontece? Ela morava longe dali do serviço. Ela morava longe da UBS, no qual eu fazia o exercício. E a família dela não tinha dinheiro para o deslocamento. O que acontecia? Elas tinham que andar horas para chegar lá, horas, 1h30, quase 2 horas, para poder chegar lá na UBS. E aí, às vezes, ela chegava lá já ofegante, cansada, com fome. O que acontece? Essa espirometria, será que ela representava realmente o quadro dela? E muitas vezes estava com chuva, vamos lá porque a gente não pode perder, a gente não pode faltar, né? Então andava lá com chuva, correndo, a menina chegava lá esbaforida. Então, observa que são pequenos detalhes. Eu comecei a observar que a qualidade, não só da espirometria, porque não era do exame em si, mas a relação era uma relação que não estava legal ali para elas. Iam porque tinham que ir, porque era importante para elas também, a menina tinha asma, mas eu simplesmente cheguei e falei o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, essa paciente aqui, ao invés de marcar 8 horas da manhã, marca a partir das 10, marca a partir das 11. E eu falava para ela: olha, eu fico aqui até 1h da tarde. Não precisa chegar aqui às 8 horas. A hora que você chegar aqui, a gente faz a espirometria. Gente, mudou completamente o cenário daquela paciente. Ela chegava ali quieta, tímida, cansada, às vezes ofegante, muito ofegante, porque vinha quase que correndo. Imagina uma criança andar quase 2 horas, né? Em que condições ela chega para fazer um exame de espirometria? E eu falei: não, gente, vamos fazer o seguinte, vamos mudar esse quadro, vamos mudar aí esse cenário, tira ela daqui, coloca ela mais para tarde, mais perto do almoço. Aí ela ia mais tarde, 10h30, 11 horas, ela chegava lá, ela mudava, ela interagia melhor, ela conversava melhor. Então, essas questões são simples detalhes. Isso é muito importante para nós fisioterapeutas. Criar vínculo, fortalecer o vínculo, né? Então, quando a gente fortalece vínculo, é muito importante, né? Acolher o paciente asmático, paciente com DPOC, um paciente lá que tem uma revascularização ali, chega no seu serviço, vai precisar fazer exame. Né? Então, o fato de coisas, às vezes, gente, parece que é uma coisa tão boba o que eu estou falando, mas ela se faz muito importante. Eu lembro nós estávamos num serviço que uma paciente queria fazer ali. E a gente falou: não, mas olha, nós éramos um grupo de fisioterapeutas na época, e aí ela falou o seguinte: olha, eu prefiro fazer aqui do que lá perto de casa. E a gente incentivando essa senhora a fazer perto da casa dela a fisioterapia. Não, mas pode fazer lá também, não precisa vir até aqui. Ela: não, mas eu prefiro vir aqui porque
eu tenho, às vezes, quando eu vou fazer a esteira, né, vou fazer um teste, vocês seguram na minha mão, vocês me ajudam a subir e descer, vocês me ajudam a calçar um tênis, vocês me ajudam a conversar. Então, é esse vínculo, é esse cuidado que é necessário para nós fisioterapeutas. É essa tecnologia leve, né, do acolhimento, né? Então, isso faz toda a diferença na vida de um fisioterapeuta, ou pelo menos de um serviço, ou pelo menos para quando você está lidando com um paciente num certo grau de vulnerabilidade, né? E aí, quando fala vulnerabilidade, das mais diversas, às vezes até emocionalmente vulnerável. Então, você chega lá e vamos fazer anamnese? Quando eu falo fazer anamnese, não é só responder ali uma série de perguntas que eu tenho numa ficha meio que pré-programadas. Seu fulano, dona fulana, como que a senhora está? Como foi sua semana? Está tudo bem com a senhora? Né? O que a senhora pode me dizer? Eu estou com tal problema. Esse teu problema te impede de fazer o quê? Isso, gente, pode parecer uma coisa simples, mas para quem está num processo ali de carência, de vulnerabilidade, né, emocionalmente abalado com a doença, isso faz diferença. E isso prepara também o paciente, né, no futuro. Porque o que acontece? A gente sabe a importância e a necessidade da continuidade ou da rotina, né, da fisioterapia. Muitos pacientes começam a melhorar, somem do serviço. Eles mesmos se dão alta. Né? Olha, eu vou lá no serviço, tal, começo a fazer fisioterapia, né, em qualquer área. Né? Ortopedia mais ainda. O cara, estou com uma bursite. Fez uma analgesia, melhorou rapidinho, pronto, não vou mais, melhorei já, para fazer esse exercício eu faço em casa. Só que em casa ele também não faz. Né? Então, pacientes revascularizados, por exemplo, né, tem que cuidar. E aí, quando passa o susto, né, foi lá, ficou internado, revascularizou, vai fazer fisioterapia. As primeiras semanas, gente, é uma disciplina assim que invejável. O cara não perde uma fisioterapia, tá lá firme e forte. Aí, à medida que vai passando o tempo, né, ele tende a voltar aqueles velhos e maus hábitos que ele tinha. E aí, mas tudo bem. Aí, se de repente faltei no serviço, você não me manda uma mensagem, você não me liga, você não fala nada, nem se importa, mas por que eu vou voltar? Agora, se eu tenho vínculo com o fisioterapeuta, se eu tenho vínculo com a equipe de fisioterapia, eu participo mais do meu processo. Eu não permito com que isso caia, né? Eu não permito com que isso diminua, por assim dizer. Então, dentro dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, eu queria trazer basicamente essas discussões, né? A importância que se tem de fazer uma anamnese, a importância que se tem de fazer uma boa avaliação. Eu deixo aqui uma pergunta. Vocês já trabalham com anamnese? Como vocês abordariam um paciente que está ali com medo, por exemplo? Vamos trabalhar ali com a emoção, que a emoção ela é muito influenciadora. Né? Então, coloca aqui no chat, gente, como você aborda isso? O paciente com medo, o paciente que chega aqui no serviço e fala o seguinte, olha, eu estou angustiado, né? Será que eu vou morrer? Será que eu vou sobreviver a tudo isso? Né? Como que eu vou trabalhar com isso? Qual é o que você falaria para mim se eu chegasse para você dessa maneira? Por favor, coloquem aí no chat, que eu acho que isso é uma questão muito importante. Enquanto vocês vão colocando, eu vou trazendo aqui, então, outra questão que eu acho que é importante. Dá margem para o paciente falar, mas tomar muito cuidado com isso. Então, vamos abordar da seguinte forma. O paciente, muitas vezes, ele chega
né? O paciente ele vem para ser atendido e ele traz consigo uma carga emocional muito grande, né? Toda dor, toda doença, todo desequilíbrio, ele tem uma história. Todo desequilíbrio, ele nos conta uma história que tem ali, né? A pessoa ela não infartou do nada, ela não tem uma crise de asma do nada, né? Então eu preciso ouvir esse paciente, né? Então eu acho que isso é muito importante. Então eu vou trazer aqui 2 perfis de paciente. O paciente que ele tem a necessidade da fala, o paciente que ele precisa conversar com você, né? Então, muitas vezes o paciente ele chega aqui e ele quer conversar porque ele não aguenta mais, né? Ele vai reclamar da esposa, vai reclamar do marido, vai reclamar do remédio, vai reclamar do médico, vai reclamar de tudo. E aí ele vai contar a história porque quando ele teve lá no carnaval de 85, ele não sentia nada, ele jogava bola quando ele tinha tantos anos, agora ele já não consegue mais fazer tal coisa, enfim. Ouçam o que o paciente tem para falar, né? Então, reserve pelo menos alguns minutinhos, é lógico, dadas as proporções e dado o local onde você vai fazer isso, né? Na verdade, tem paciente que não fala, mas tenta ouvir o que o paciente comenta, né? Tenta ouvir a história do paciente, porque muitas vezes a gente só fica preso, como eu comentei, na prancheta. Como é que o senhor está? Como é que a senhora está? Está respirando bem? A senhora está com dor? Aonde dói? Vamos fazer o exercício? O negócio fica muito automatizado. E nós precisamos desmecanizar essa automação. Nós precisamos desmecanizar esse processo de que eu vou chegar lá para fazer fisioterapia, eu olho para a cara do fisioterapeuta ou da fisioterapeuta, essa pessoa me propõe exercícios, eu faço exercícios e vou embora. E vou embora. Só isso melhora o meu quadro? Não. Só isso melhora a minha condição de saúde? Evidentemente que não. Muitas coisas estão colocadas em jogo aqui. Eu preciso, às vezes, falar, desabafar. Né? A minha doença, ela traz uma história. Então, reserve um momento para ouvir o paciente também. Na construção da anamnese, a hora que você pergunta, né? O senhor mora com quem? A senhora mora com quem? A senhora faz o quê? Qual é o seu quadro de dor? Quer trazer alguma coisa importante para mim? Quer falar alguma coisa? Tem alguma coisa importante que a senhora queira me dizer? Às vezes isso faz toda a diferença. Esse acolhimento, ele gera o vínculo. Isso é tecnologia leve. Essa tecnologia, ela é importante e precisa ser empregada no fisioterapeuta. Saibam também que existe um outro tipo de terapeuta que ele é... de fisioterapeuta, não, perdão. Outro tipo de paciente que ele te engana, né? Ele chega, ele vai ficar o tempo todo te enganando. Mas é dentro do processo terapêutico, isso é muito inconsciente. Quando eu falo te enganando, não é que ele quer propositalmente te enganar. Muitas vezes ele vai te enganar porque ele tem uma dificuldade em lidar com o processo, em lidar com a dor dele. Né? Imagina uma pessoa que é extremamente ativa, uma pessoa que ela é extremamente... faz muita coisa ao mesmo tempo, ela trabalha, ela estuda, ela cuida da casa e de repente se vê debilitada, precisando fazer a recuperação de uma doença que quase a levou para a morte ou uma doença que acometeu ela fortemente. É muito difícil. Né? E aí, muitas vezes, a pessoa ela não aceita a doença. E aí acaba entrando no jogo, vamos usar um termo, um jogo de sedução, mas ele não é aquela sedução sexual, é assim, aquela sedução de querer tirar a tua atenção. E contam histórias incríveis. Contam histórias, assim, maravilhosas. Né? Eu sempre uso um termo, uma historinha, de um paciente meu que eu tive, ele tinha muito problema de saúde,
E ele tinha sido um publicitário muito famoso em São Paulo, na cidade de São Paulo, quando jovem, né? Então ele teve lá um período áureo da vida dele, e aí depois ele foi acometido por alguns desequilíbrios físicos, emocionais e tal. Só que o que acontece? A mente dele ficou presa lá no passado. A mente dele ainda estava presa lá atrás. E aí a hora que ele chegava lá, olha, vem cá, seu fulano, vamos fazer um exercício físico, o senhor tem que fazer atividade física, deixa eu aferir a pressão. Ele, não, mas espera aí que eu tenho que te contar uma história. E aí ele contava história, e não sei o quê, e aí ele trazia fotos, né? E confesso que por umas 2 vezes, ele com certeza ele me enganou, sabe? Ele contou a história, eu caí na história dele, quando eu fui ver já tinha passado o tempo, já quase não consegui fazer a intervenção adequada. Eu falei, esse cara é danado. Então vamos fazendo, vai falando, eu vou colocando aqui, né? Vou aferir tua pressão, vem aqui, vamos fazer um teste da esteira, entra aqui na esteira, deixa eu pôr o oxímetro, e ele falando, e a gente ali trabalhando fortemente com isso. Então, nós temos que tomar cuidado também com o paciente que fala muito para te roubar, né, roubar o teu tempo, roubar a si próprio, porque às vezes ele foge disso, que também é uma fuga, fala muito é também uma fuga. E nós temos o paciente que precisa falar. O bom fisioterapeuta sabe quem são essas pessoas. O bom fisioterapeuta consegue enxergar essas pessoas aí. Então, cabe a nós, fisioterapeutas, ter essa sensibilidade. E quando fala ter essa sensibilidade, não é um dom, não é nada extremo, é algo construído, né? É algo que a gente pode facilmente construir, simplesmente com base nessas tecnologias relacionais, com base nessas tecnologias leves de criar vínculo, fortalecer o vínculo com o paciente, fortalecer o vínculo com os pais, né? Então, muitas vezes você vai trabalhar lá com criança, né? Às vezes a gente vê, tem muita gente que tem problema com jaleco, que acha que ir para um serviço de fisioterapia ou ir até um trabalho ali onde o fisioterapeuta vai tomar injeção, é algo sofrível, é algo que passa mal. E aí você tem o fisioterapeuta que acolhe, o fisioterapeuta que conversa com a família, que chega para a família e fala o seguinte, olha, propõe esse exercício em casa, ajuda esse paciente, né? Então, olha, ele está passando por uma fase difícil. Nessa fase difícil que essa pessoa está passando, né, ele não pode fumar. O cara revascularizou o coração, o cara fez uma cirurgia grande, é uma pessoa que tem DPOC. Então, eu tinha um paciente que ele tinha DPOC, né, o cara saturava baixíssimo e fumava. Mas você não pode fumar. Não, mas eu só fumo 1 cigarro por dia. Mas você tem que parar. Você vai morrer disso. Não, mas é 1 cigarro. Eu fumava um maço, agora eu só fumo 1 cigarro. Mesmo assim, vai devagar, faz um tratamento, procura terapia. Então, eu acho que isso... Aí eu caio também um pouquinho num outro trabalho que eu faço, né, que é a interprofissionalidade, né, a equipe multidisciplinar. O quanto é importante para nós, fisioterapeutas, termos diálogos com outras áreas, né? Ter diálogo com um psicólogo, ter diálogo com um médico, ter diálogo com uma fono, porque isso é importante também. Com o educador físico, né? Vamos fazer o seguinte, a minha terapia vem aqui, agora daqui você segue com outro exercício físico, segue com outro profissional, conversa com um terapeuta, expõe o problema que você tem. Então, a importância do fisioterapeuta, das tecnologias leves para o fisioterapeuta, ela é muito grande. Ela é fundamental. A forma como eu crio um vínculo com o meu paciente, como eu estabeleço esse vínculo com ele, seja ele em qualquer nível de serviço que você esteja, seja ela de alta complexidade, numa UTI,
né? Ou até mesmo lá na capilaridade da atenção básica. Né? Então, eu sou fisioterapeuta, trabalho na atenção básica, eu faço lá PSF, né? Programa de Saúde da Família, eu trabalho ali com reabilitação. Né? Então, vamos criar um vínculo, vamos fazer uma roda aqui de conversa, né? Vamos propor um serviço, uma promoção de saúde, né? Lá do nível primário mesmo. Vamos fazer isso aí, dança sênior, vamos fazer isso, mas cria vínculo, cria contato com a pessoa, porque nós já somos muito bons sendo apenas técnicos. Né? Nós somos muito bons fazendo aquilo que nós aprendemos a fazer, que é ser fisioterapeuta. Agora, se eu consigo, além de ser o fisioterapeuta, ser um fisioterapeuta que domina uma tecnologia leve, que domina a criação do vínculo, o estabelecimento e fortalecimento do vínculo, eu sei o que significa redução de danos, eu sei o que significa essas tecnologias relacionais, estabelecer uma relação com o paciente, só tende a me fortalecer, só tende a criar em mim, né, agregar em mim muito conhecimento. Então, nós, como fisioterapeutas, é fundamental a conversa com o outro, o diálogo com o outro. Nós estamos vivendo momentos, já vivíamos, né, antes da pandemia, a sociedade ela já era meio de intocáveis. Né? Tocar uma pessoa já era meio difícil disso. Agora, com a pandemia, nós nos tornamos cada vez mais intocáveis. Tem coisas boas, por exemplo, as tecnologias leve duras que nos proporcionam conversar agora aqui com pessoas de diversas cidades, diversos estados. Porém, existem aquelas condições onde tem gente que está mentalmente adoecida. Quantas pessoas vocês conhecem que tem crise de ansiedade? Se é que uma de vocês aqui, né, não tem aí pelo menos uma crise de ansiedade por semana. A gente vê, né, o vírus da Covid, ele não é um vírus apenas físico, né? Ele é extremamente ansiogênico. Ele gera ansiedade, ele gera depressão, o distanciamento social, né? O ser humano, ele não é um animal que foi feito, né? Ele não evoluiu para se tornar individual, ele evoluiu para o coletivo. Nós temos uma coletividade o tempo todo, né? Constantemente precisamos dessa coletividade. Então, a gente observa pessoas adoecendo porque tem pouco contato. E não pensem vocês que a chegada da vacina vai pôr fim na pandemia, sem dúvida vai pôr fim, mas as sequelas disso vão permanecer. Tem coisas muito boas que vão perdurar, por exemplo, eu acho que essa pandemia, infelizmente, chegou, mas ela trouxe para a gente aqui a importância do fisioterapeuta dentro de uma UTI, dentro de um ambulatório, né, no pós-Covid. Essa foi uma coisa muito boa, né? Então, lógico, já era valorizado. Agora, então, foi muito mais valorizado. A crise dos respiradores que nós tivemos logo no começo da pandemia, né? E vocês perceberam que não teve crise dos operadores de respirador? Né? Por quê? Porque o fisioterapeuta ele sabe mexer com o respirador, ele sabe trabalhar com isso. Né? Então a gente tem essa capacidade, a gente consegue fazer isso facilmente, cuidar de um paciente, cuidar depois. Né? Então isso não tem problema, mas as sequelas que a gente tem depois, essa dificuldade do distanciamento social, embora tenha muita gente aglomerando por aí, existe uma parcela da população que ela está isolada desde março. Desde o meio de março ela está reclusa. E isso, mentalmente, emocionalmente, ela tem uma sequela. O paciente que ele sofre um AVC, um infarto, um paciente que ele precisa de uma revascularização, um paciente com DPOC, com asma crônica, com uma bronquite crônica, um ex-tabagista, ele precisa de um acolhimento. E nós, fisioterapeutas, também podemos fazer isso. Também podemos contribuir para a melhora dele através desse uso dessas tecnologias relacionais. A forma como eu fortaleço, como eu crio vínculo, como eu oriento, né, como eu estabeleço diálogo multiprofissional.
e que muitas vezes você consegue fazer isso sem o menor problema. Mas, ó, o negócio é o seguinte, eu estou com um grupo aqui de tal serviço, um ambulatorial, eu preciso coordenar um trabalho legal aqui. Vamos convidar uma psicóloga para falar melhor sobre isso? Traz essa psicóloga aqui, um psicólogo, enfim, vamos palestrar para esse pessoal, né? Vamos trabalhar em conjuntos. Então, nós, fisioterapeutas, conseguimos facilmente assumir essa liderança, né? Assumir esse papel ali de coordenar, de trazer o vínculo, né, de fortalecer o vínculo, de trazer essas tecnologias leves, né, gerir os processos de trabalho, né? Então, a gestão do processo de trabalho, ele é muito grande. Bom, deixa eu ver aqui no chat se alguém colocou alguma coisa. Não? Então tá bom. Gente, então é mais ou menos isso que eu queria trazer. Eu quero saber se alguém tem dúvidas, se quiser bater um papo aí, conversar. É que assim, é tanto assunto. Esse é um assunto que dá muito pano para manga, né? Esse aqui é um assunto que a gente fala bastante, só que dá muito pano para manga. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem propriedades. Se por um acaso, e com certeza haverão dúvidas, surgirão novas perguntas, eu estou à disposição, tá? Essa palestra, essa roda de conversa, ela não acaba aqui, tá? Ela continua, embora não esteja no papo, e quase que foi um monólogo meu aqui durante a aula, mas o retorno disso virá depois. Então eu deixo aqui, não sei nem se pode, né? O meu contato aí para vocês. A Giovana tem, então tem aí o WhatsApp, tem rede social também. Pode me procurar lá nas redes sociais, me mandar mensagem, falar alguma coisa aí, e a gente estabelece esse papo. E se for necessário, viu, meninas, a gente pode marcar até uma nova reunião para aumentar aí para as tecnologias leves 2 e estabelecer isso. Eu tenho uma questão, na verdade. Claro. Como que você acha que dá para a gente treinar esse olhar e essas tecnologias leves durante a graduação e não só quando o aluno chega no estágio, por exemplo? Porque eu vejo que é uma dificuldade muito grande, o aluno tem um contato com o paciente talvez só no último ano da formação, e aí isso se torna difícil da gente conseguir realmente pôr em prática essa parte, porque a gente está pensando nas tecnologias leve duras que a gente adquiriu durante a graduação, e aí a gente vai ter o contato com o paciente, e a gente está pensando como faz aquela tarefa ali, e aí para a gente conseguir lembrar, porque é uma coisa que fica tão automático a gente saber só que a gente tem que, sei lá, pôr um número ali no ventilador, que às vezes a gente esquece que a gente está tratando uma pessoa. Então, como que você acha que dá para a gente treinar, para os alunos treinarem esse olhar, esse cuidado, mesmo antes de terem o contato com o paciente? Bárbara, foi muito boa, muito pertinente a sua pergunta. E que realmente não tem nada de absurdo quando falar, eu esqueço que eu estou lidando com uma pessoa. Né? Pode parecer um negócio, você fala, meu Deus do céu, como que se você é profissional de saúde, está lidando e como que você vai esquecer? É tanta coisa, é tanto parâmetro, é tanto detalhe que a gente tem, e de repente a gente, principalmente quem está ali no período final, já quase concluindo, no processo de estágio, tem prova, você tem TCC, você tem um compromisso com o êxito, de tirar nota boa. Então, a tua mente, ela se mecaniza tanto de uma maneira tão técnica, que realmente o paciente, né, ele vira a prancheta. Ele vira ali um prontuário. O paciente tal, evolui aqui, às vezes tem dupla, é tão corrido. Eu já tive nessa condição de estar tão corrido de que faz dupla. Enquanto você vai, um vai atendendo, a dupla vai preenchendo, evoluindo o prontuário e vai trocando porque tem que tocar um serviço ali maluco. Como que eu posso treinar as tecnologias leves, né? Então, né, como a gente falou, o que são tecnologias leves, né? São as tecnologias relacionais. As tecnologias no qual eu faço a produção do vínculo, o fortalecimento do vínculo,
né, gerir processos. Então, se eu falo de tecnologias relacionais, então o que eu tenho que fazer? Me relacionar. A minha sugestão, então, Bárbara, é vocês se relacionarem com pessoas. E aí, quando a gente fala em se relacionar, não é só a nossa relação de amigos aqui, né? Então, meus amigos, os vizinhos, mas se envolvam com outros projetos. Um projeto de extensão, por exemplo, né? A gente dá um exemplo aí da Giovana, que está no PET, interprofissionalidade lá, no qual ela é forçada a lidar com o outro. Quando fala forçada, no bom sentido, né? Ela é impelida a lidar com o outro, a conversar com o outro. Olha, preciso resolver um problema. Então, a minha sugestão, Bárbara, é que, não só Bárbara, né, mas todos, que se envolvam com grupos de pessoas. Né? Se envolvam com grupos de pessoas. O cuidar do outro, o cuidado, ele é uma arte. Né? Cuidar do outro é uma arte muito rica e muito linda. Então, e essa arte, ela não necessariamente já tem que vir pronta na gente. A gente consegue desenvolver isso. Né? A gente consegue, ao longo do tempo, lapidar isso. E a lapidação, ela vem do olhar. Então, grupos de filantropia, grupos de extensão, né? Grupos vulneráveis. Né? Como que eu vou entender isso? Ouvir o outro. Né? Entender o que o outro tá falando. Às vezes, a lição ela acontece na rua. Né? Estou passando na rua, às vezes é uma situação, é uma coisa simples. Uma pessoa que está lá no semáforo, que faz o malabares, e que de repente eu falo, tudo bem com você? Você já almoçou hoje? Você quer uma garrafinha de água? Eu tenho aqui no carro uma garrafinha de água. Você está precisando de alguma coisa que não seja aquilo que você está querendo falar ou me dar? Então, às vezes, uma coisa tão simples, né, gera coisas assim enriquecedoras. Não sei se eu respondi, Bárbara, mas a minha sugestão é isso: se envolvam com pessoas. Claro, professora, era exatamente isso, sim. Muito obrigada. A gente tem umas perguntas aqui no chat. A Marina, ela pergunta, professor, no começo você citou que estudou os efeitos da asma em crianças. Você acha que tem muita diferença na aplicação dessas tecnologias leves com crianças e com adultos? Tem muita diferença. Quando eu falo assim, diferença das tecnologias sobre as pessoas, né? Cada uma tem um nível. Né? Então, pode ver, o fisioterapeuta que é PED, o pessoal da pediatria, que adora andar de crocs com aqueles cravejados de botãozinhos coloridinhos lá. Né? Gente, isso aí faz diferença. Faz diferença. Pode parecer bobagem, mas não crocs, ou sim também, não importa. O que eu estou falando é o seguinte, a forma como você aborda o outro. Então, lá no serviço, eu sempre levava... perdão, quem perguntou? Marina, né, que perguntou? Marina. Eu sempre levava lá uns pacotes de pirulito para fazer. Né? E muitas vezes eu levava também... Eu tinha... Quem conhece, né, o aparelhinho de espirometria, você tem um bocal lá de papel que você põe e assopra e tal. Eu tinha um bocal sempre no bolso, porque você tinha que conversar com a criança. Não é simplesmente pega aqui o espirômetro, inspira fundo, prende o nariz, ou até coloca ali, assopra tal. Não é só isso. Né? Então você tem todo um processo. Vamos fazer um campeonato para ver quem assopra bastante. Né? É a forma como se aborda isso. Assopra, nossa, que forte, vai derrubar a parede, e não sei o que, envolve um tema lúdico nisso. Né? Então, a tecnologia leve para a criança, ela é mais puxada para o lúdico. Então, a criança que vê, né, a fisioterapeuta, ou o fisioterapeuta, né, com desenho, com alguma coisa, com os detalhes, o paciente que conversa com a criança, o terapeuta que conversa com o paciente, né, com a criança, que bate um papo, que estabelece um diálogo.
Ai, quantos anos você tem? Você conhece tal coisa? Para mim deu muito certo, porque a faixa etária das crianças que eu atendi era a mesma faixa etária da minha filha. Então, para mim foi muito fácil, porque eu já sabia tudo sobre Frozen, sobre Ariel, sobre todas as, né, os desenhos ali que falava e tal. E aí para mim foi muito fácil conversar com aquelas crianças, foi como conversar com a minha filha. Então, tranquilo, mas se apropriar do tema, né, é muito importante. E no adulto também, né? No adulto também. Eu sou uma pessoa que eu não sou muito fã de futebol. Eu não sou um cara que acompanho muito futebol, eu não falo muito sobre futebol. Mas numa época eu trabalhava com grupos, né, de cardiopatas, até com hidro. Foi em 2010 isso. Com hidro. Então a gente fazia hidroterapia. Então tinha um grupo lá de homens que faziam a hidro e tal. Gente do céu, e no começo, quando eles falavam de futebol, sabe o fulano? Mas quem que é o fulano? Eu não tenho nem ideia quem é o fulano. E aí, sabe, então demorou um processo. Aí eu tinha que estudar um pouco, olhar noticiário sobre futebol, para saber pelo menos quem estava jogando, quem estava liderando o campeonato naquele ano, para poder discutir. Porque senão eu falo, meu Deus do céu. Então, isso também fortalece o vínculo. Isso ajuda. Então, existem diferenças entre a abordagem, né, de um paciente e outro, tem sim essa abordagem, mas todas elas são muito, muito produtivas. E quando você envolve a família nisso, né, principalmente a criança, envolve a família na tecnologia, ela é fundamental. Ela ajuda sim e muito. Tem outra pergunta aqui, da Daniele. Ela pergunta, professora, a senhora acha que por causa da pandemia os pacientes ficaram mais restritos à conversa? No sentido de ficarem mais apreensivos e ser mais difícil de ter um contato presencial? Daniele, né? Daniele, a gente não sabe ao certo. Essa resposta a gente não tem, porque está tudo muito agudo ainda. Está tudo muito novo. Né? Mal acabou na verdade, a gente não sabe nem se acabou, né, a primeira onda ou se essa é só mais um processo da primeira onda ainda, se é a segunda onda, a primeira onda. Né? Então, tudo isso é uma incógnita. Nós estamos aqui na véspera do Natal e Ano Novo. Né? Em menos de 10 dias é Natal já. Né? Então, daqui um pouco mais de uma semana nós estamos no Natal. Que só de ser Natal já é uma questão que gera ansiedade. Para muita gente, Natal, essa época do ano é uma correria danada, e corre para fazer compra, e corre para fazer isso, e corre para fazer aquilo. Então ela já gera uma angústia. Imagina com essa questão de Natal, pandemia, tudo fechado, o medo de sair. Então é muito difícil, né, a gente saber o que vai acontecer. Mas a tendência é que hoje eles fiquem mais restritos à conversa. Só que assim, a necessidade ela é tão grande que com a abordagem correta, com a abordagem certa, né, esses pacientes eles começam a se abrir. Eles começam a falar, porque tem essa necessidade. Em terapia manual a gente vê isso, né? O nosso corpo ele fala muito. Né? Existe uma linguagem não verbal, o que é dentro do nosso corpo. E o corpo que não se comunica, ele adoece. Então, nós vamos começar a observar ondas de pessoas que vão adoecer justamente por ter pouco contato com o outro. Não vejo a hora dessa pandemia acabar para tudo voltar ao normal, a gente se vacinar, fica tudo bem, tudo certo, abraçar de novo as pessoas, e aí a hora que sair tudo isso, a gente começar a cuidar do outro. Então, acho que isso é muito importante. A Karen pergunta, você falou sobre asma. Ela falou que ela faz parte de uma extensão de asma na Unifesp. E se você acha que nessa pandemia, nesse cenário, o que você acharia legal para continuar de forma remota? Porque eles ficaram se perguntando como continuar a extensão nesse período. Olha, se tivesse uma oportunidade de conversar com esses pacientes, né, é que assim, eu não sei qual que é o público, né, mas se a gente tivesse
a oportunidade de montar, como aqui, né, essa coisa remota, ou então, por exemplo, vocês da extensão produzir pequenos vídeos no YouTube, né? Olha, vamos fazer um exercício respiratório, né? Ou até mesmo aqueles vídeos didáticos, coisas simples, sabe? Coisas que, olha, a asma é isso, né? Evita tal coisa, faça isso. Se você passar mal, né? Tem mais crises à noite, procure o médico. 5 passos para asma, sabe aquelas coisas bem simplesinhas, né? Para evitar uma crise. Então, montem isso. Igual nós montaríamos se nós estivéssemos reunidos aqui e tivéssemos que fazer um trabalho. Olha, vamos fazer um trabalho aqui sobre asma, né? O que a gente faz? Vamos montar uma cartilha para esses pacientes? A gente pode montar uma cartilha, só que uma cartilha virtual. Se eu não posso trazer o paciente aqui, como a tela aqui do Meet, do Zoom, Teams, esses aplicativos, eu monto um videozinho para eles, ou eu monto lá uma foto, né? A gente recebe um monte de fotinha lá da tiazinha do WhatsApp, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vamos fazer uma cartilhazinha, vamos fazer alguma coisa para passar para eles, né? Então, se vocês já tiveram no passado algum contato presencial com eles, isso, vocês já têm um vínculo. A hora que eles olham a carinha de vocês no YouTube, eu conheço, olha aqui, né? A Bárbara, olha a Gabriela, a Daniele, essa menina aqui foi lá que me ajudou na asma, ela foi minha fisioterapeuta, me ajudou bastante, vamos trabalhar com isso. Então, fortalece o vínculo. Já tem um vínculo criado ali, eu já conheço ela. Então, ela está falando, eu tenho credibilidade no que ela fala. As possibilidades são muitas, Daniele, né? As possibilidades... Não, foi Karen, não é isso? Não lembro. Bom, as possibilidades são muitas, né, de fazer, mas eu acho que seria interessante não parar, trabalhar com esses pacientes, ou de modo remoto, por um YouTube, por um WhatsApp, por um cartaz, microvídeos, né, um videozinho pequenininho de 1 minuto, que manda no WhatsApp da filha, do filho, do marido, da família, para que eles comecem a entender isso, né, a trabalhar com isso, e isso continua o vínculo. Eu acho isso importante. Gi, quer fazer sua pergunta? Posso fazer, Bá, obrigada. Eu acho que o professor conseguiu falar um pouquinho na pergunta da Karen, mas qual a sua sugestão, professor, para a gente conseguir, então, equilibrar essas 3 tecnologias que você passou para a gente, a de alta, a leve e dura e a leve, para a gente conseguir construir uma liga mais equilibrada, então, e conseguir levar conhecimento e atender aos diversos públicos? Não sei, você tem alguma sugestão, principalmente nesse momento de pandemia? Olha, gente, eu acho que o caminho ele já está pronto, né? Isso que a gente está fazendo agora aqui já é o que nós estamos fazendo, né? Então, bom, tecnologia dura não tem como falar, até porque eu não sou engenheiro, não manjo nada disso. Né? Eu vou na loja, compro o computador pronto, já compro o celular pronto, eu tento pegar ali um que me atenda, que dê para fazer tudo, e dessas tecnologias duras, assim, realmente eu não manjo nada. Mas é importante, a gente sabe a diferença que tem, né, de uma boa internet para uma internet 3G, né, os alunos trabalham melhor com uma tecnologia 4G. Mas quer dizer que então a gente vai excluir o aluno, o colega que não tem o 3G? Como é que vai fazer isso? Né? Então eu acho que é importante a gente pensar nisso. Vamos fazer pelo pelo Google Meet, reuniões. Mas eu não posso porque a minha internet é ruim. Eu não posso porque eu não tenho acesso a um computador, eu não tenho um celular decente, né? Então, tem uma outra forma de pensar nisso? Então, pode fazer pelo Teams, mas aborda esse colega, esse fisioterapeuta, né, da liga, né, de uma outra forma positiva. Na questão leve e dura, eu acho que todo mundo aqui pronto já, assim, acho que não tenho contribuição para fazer aqui, porque pelo que eu vi aqui, tem gente que já está formado, tem gente que está no começo da faculdade, tem gente que já está indo do meio para o fim. É um diálogo só.
né? Então, estabelecer isso, a liga, ela se fortalece nisso. Lógico, a minha fala aqui, ela serve até para quem não é da fisioterapia. Né? Eu poderia estar dando essa palestra aqui, falar o que eu falei aqui para uma turma de educação física, enfermagem, fono, mas certifiquem-se, caso vamos supor que eu venha aqui para falar sobre DPOC. Tá? Então eu vou dar uma palestra aqui somente sobre DPOC. Bom, tem gente que vai saber vai saber tudo sobre DPOC, porque já teve isso na faculdade. Tem alunos que não têm ideia do que é DPOC, não sabem nem o que significa a sigla. Doença pulmonar obstrutiva crônica. O que é uma obstrução? Né? O que é isso? Como que funciona? Então, certifiquem-se da liga de trazer palestras, ou pelo menos equalizar a fala do palestrante ou da liga, para que todos sejam contemplados. Aí eu acho que seria muito, muito positivo. Né? Vem aí um cara que é especialista, vai falar sobre tal assunto, ICC. Qual que é a atuação do fisioterapeuta na insuficiência cardíaca congestiva? Pronto, tem gente que fala, meu Deus do céu, o que é ICC? Tá, vamos ter uma aulinha antes, né? Aí a leve dura, né? Vamos nos apropriar de conhecimento para ter a palestra, até para poder fazer pergunta para o cara. Aí seria legal. Eu acho que a tecnologia leve a gente já tem feito. Pelo que eu vi aqui, tá todo mundo em harmonia, todo mundo conversando, batendo papo. Eu acho que isso é perfeito, é a criação e fortalecimento desse vínculo. Professora Anne... Obrigada, professor. Desculpa, Gi. A Anne tem uma pergunta. Anne, vamos lá. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Vocês estão ouvindo? Estamos sim. Tá. Então, professor, eu queria que você falasse se você teve alguma experiência, assim, de, por exemplo, um paciente te contar alguma coisa que você não conseguisse ajudar. Tem uma matéria na faculdade que a gente faz, que a gente acompanha uma pessoa, né? E a gente propõe um plano um plano de cuidado para ela. E aí, eu e um colega, a gente estava atendendo não, né? Acompanhando. E aí ela comentava, né, que ela tinha muitos problemas financeiros, que ela estava sem dinheiro para comprar o remédio dela, várias coisas nesse aspecto, sabe? E aí eu acho que foi muito constrangedor, porque a gente não sabia como lidar com essa demanda dela, sabe? Foi bem difícil, a gente até comentou depois, e ela sempre falava, né, tem coisas que vocês perguntam, vocês abrem pra gente falar, mas vocês não podem fazer nada, então por que vocês perguntam? E assim, ela falou isso pra gente, a gente ficou, nossa, caramba, como a gente lida com isso? Aí eu queria saber se você já teve alguma experiência assim. Ela até depois não quis mais receber a gente também, então foi uma situação bem complicada. Eu queria ouvir se você tem alguma contribuição nesse aspecto. Obrigada. Com certeza. Anne, é sempre importante saber, como eu falei até um pouquinho antes da gente começar, a hora que a gente tira o jaleco, nós somos pessoas comuns, igual o nosso paciente, com os mesmos problemas. O que nós vestimos é um jaleco e não a capa do super-homem, do Batman, ou sei lá, de qualquer herói. Assim. Não temos resposta para a maioria das dificuldades dos nossos pacientes. E muitas vezes, dentro dessas tecnologias, ouvir o paciente já é o suficiente, assim, é o que eu posso fazer, né? Então nem sempre eu tenho a solução, nem sempre eu tenho resposta para as dificuldades da pessoa, e na verdade eu não tenho obrigação. Essa é uma grande armadilha, viu, gente? Né? Imaginar que a gente pode resolver tudo, imaginar que a gente pode solucionar tudo. Anne, eu já tive inúmeros, não sei nem contar, talvez a maioria dos casos, de ouvir coisas que você fala, nossa senhora, eu não tenho nem ideia do que significa isso. Eu não tenho nem ideia de como eu posso achar uma solução para isso, porque eu realmente não tenho. Eu nunca vivi isso. Sabe, assim, já teve casos, eu ouvi histórias de violência sexual, né, de luto, mas um luto, assim, drástico, violento, e você só ouve, né, se acolhe,
É fundamental a gente ter um controle emocional muito importante para poder entender isso, acolher isso e saber das nossas limitações também. Então, por exemplo, nesse caso aqui, né, olha, eu estou com um problema financeiro muito importante, que eu não tenho como resolver isso. Né? Então, e aí o que acontece? Eu sou fisioterapeuta, eu não posso resolver esse problema, mas será que eu não tenho um trabalho na prefeitura que possa ajudá-la? Vamos conversar com assistência social? Né? Olha a importância do trabalho multiprofissional. Né? Olha, então eu vou fazer o seguinte, eu posso me comprometer a ver aí um assistente social para tentar te ajudar nesse sentido. Vamos ver lá na prefeitura, né, na policlínica, dá um pulo na policlínica e vê se esse serviço não oferece o remédio que você precisa gratuito. Ou então volta lá no médico e vê se não tem um similar ou mais barato ou gratuito que é oferecido pelo SUS. Então, veja bem, nós não resolvemos o problema dela, mas nós apontamos algumas possibilidades de resolução. Isso é o importante da nossa tecnologia. Né? A tecnologia relacional, ela fala disso. A gente não tem o compromisso de ter as respostas para tudo. Né? Mas eu posso apontar algumas portas onde essas respostas podem ter, né, estarem. Vamos ver, será que o assistente social tem? Assistência social consegue ajudar você? Será que lá na própria policlínica, será que a gente não consegue conversar com o médico para ver se ele não substitui esse medicamento por um similar oferecido pelo SUS? Aí também, Anne, eu acho importante a gente ver um outro detalhe que pesa muito contra a gente. Não é que pesa contra, mas ela pode prejudicar o nosso trabalho no sentido de qualidade. É muito comum o paciente delegar a resolução dos próprios problemas para o terapeuta. Eu bato na tua porta, doutora Anne, olha, eu estou com um determinado problema, é como se eu tivesse uma caixinha aqui, tá? Eu coloco no teu colo e falo, agora você resolva. Agora o meu problema é teu, você resolva para mim. Né? Então, se você, fisioterapeuta, vai me reabilitar, pronto, tá aqui o problema e acabou. Né? No cardiorrespiratório. Eu preciso melhorar aí. Fui diagnosticado com diabetes, né? Hipertensão arterial sistêmica e estou com bronquite. Eu vou lá no fisioterapeuta, pego essas patologias, dou pro cara, tá aqui, ó, essa aqui é a minha enfermidade, segura ela aí, eu continuo comendo, né, meu queijo coalho todo dia, continuo fumando, continuo, né, na vida sedentária, não faço nada para resolver o problema. Então, há uma tendência de jogar pro outro. Claro, que não são todos, e é claro que muitas vezes isso é feito até de maneira inconsciente. E aí vem essa cobrança, viu, Anne? Nós seremos cobrados muitas vezes disso. Eu até comentei no comecinho da minha palestra, a gente já conhece várias pessoas que falam, nossa, eu fui para fisioterapia, não resolve nada. Fisioterapeuta não sabe nada. Fui lá, fiz meia dúzia de sessão e não consegui resolver o meu problema. Por quê? Porque tem essa falta de engajamento, tem essa falta, né, de compreensão do tratamento. E aí começa a cobrar você. Fala, pô, como assim? Eu vim aqui, fiz 10 sessões e não resolveu? Não passou a minha dor? Né? A senhora emagreceu quantos quilos nesses 10 dias? Não emagreci nada, continuei comendo tudo, continuei fumando tudo, continuei, fazendo e levando a minha vida que eu tinha antes de ter a doença. Então aí fica mais difícil resolver, por falta de engajamento. O meu conselho, Anne, então é isso, a gente tentar buscar no coletivo. Eu não tenho resposta para esse problema. Olha, dona fulana, eu vou pensar numa resposta aqui e eu te falo. Não garanto que eu vá trazer a solução, mas eu vou pensar para a semana que vem, tá bom? Para a próxima sessão. Pronto. Aí consulta o professor, consulta um colega, consulta a equipe multiprofissional, consulta outras possibilidades. Pronto. Elencou algumas portas, entrega para ela essa possibilidade. Olha, a senhora pode seguir por esse caminho, pode seguir por esse caminho, seguir por aquele caminho. Lembra que eu comentei daquele meu paciente que era publicitário, que tinha bastante grana, perdeu e tal? A esposa dele
estava passando uma dificuldade muito grande, porque ele ainda tinha aquela pompa toda e tal, e ela tinha uma dificuldade muito grande, ela nunca trabalhou na vida. E aí o que a gente falou? O seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, você está precisando de um dinheirinho, por que a senhora não faz, na época, né, faz bijuteria? Ah, mas será que eu consigo? Vai, vamos tentar. O não a senhora já tem. Pronto, começou a fazer bijuteria, começou a vender uma coisinha ou outra para a vizinha, para o colega, para isso, para aquilo. Enfim, lógico que não pagaram todas as contas dela, mas mudou completamente o perfil dela. Né? Movimentou isso. Então, acho que é mais ou menos por aí, Anne, essa busca da resolução, ela é tão importante quanto a resolução em si, né? Ou dar de mão beijada a questão ali para a pessoa. Bom, gente, se alguém tiver mais alguma pergunta nesses minutinhos finais, senão a gente já vai encaminhando para o final. Bom, eu quero agradecer novamente ao professor Alain pelo encontro e pelo momento. Será sempre bem-vindo na nossa liga, sempre que tiver disponível e temas relevantes, sinta-se à vontade, professor. E agradecemos muito ali, em meu nome e o nome da liga, esse momento. Se alguém quiser falar mais alguma coisa. Senão, eu queria pedir um favor, se a gente pudesse tirar uma foto para a gente registrar o nosso primeiro encontro. E se tiverem possibilidade de abrir a câmera, eu agradeço. Muito bom. Não vou nem precisar pentear o cabelo, né? Gente, enquanto vocês abrem a câmera aí, olha, gente, muito obrigado pela presença. Foi uma honra muito grande estar aqui com vocês, né? Participar dessa liga, participar dessa primeira palestra. Eu espero ter atendido as expectativas de vocês. Foi um bate-papo simples, mas pode ter certeza que eu me envolvi com isso, foi de coração. Quem precisar de literatura, pede ali para a Giovana, para as meninas da gestão, que eu vou passar ali depois o material para elas e a gente vai conversando. Você vai tirar o print aí, Gi? Dani, você tira? Eu tiro. Gente... Tá bom, obrigada. Fica todo mundo rindo e ninguém tira o print. Então eu vou tirar. Vou fazer uma contagem aqui, então. Daí todo mundo sorri. Tá bom. Então vamos lá. 3, 2, 1 e... Pronto, tirei. Eu só não sei se vai aparecer todo mundo, porque eu tirei da minha tela, né? Ah, tá bom, tá valendo. Tá ótimo, tá ótimo. Muito obrigada, de verdade, em nome da LAFSCAR, a gente está muito grato, muito feliz pela palestra, pelos conselhos, pelas perguntas de todo mundo, pela participação e também engajamento de todo mundo que participou, que ficou aqui até o final com a gente. A gente agradece demais, esperamos ver vocês nos próximos eventos da LAFSCAR também. A gente está muito feliz que a Liga está dando certo e que vocês estão ajudando a gente nesse comecinho. Muito obrigada de verdade. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, muito obrigada.